Olá a todos e bem-vindos à segunda edição do podcast desta quarta-feira, 5 de março. 5 de março. É isso aí. Hoje a gente vai falar sobre a transição energética no Brasil. Um tema que, como vocês sabem, está no centro de muitos debates e, claro, vamos analisar o papel da Petrobras nesse cenário. É um tema realmente complexo, né? Especialmente quando a gente considera a urgência em reduzir as emissões globais de gases de efeito estufa. E, ao mesmo tempo, a importância da Petrobras para a economia brasileira. Exato. E aí que surge um paradoxo, né? Como conciliar a necessidade de diminuir a dependência global de combustíveis fósseis. O fato de que a Petrobras é uma gigante do setor crucial para o Brasil. A palavra-chave para a gente entender essa questão, acho que é transição, né? A mudança para um modelo energético mais sustentável vai levar tempo. E durante esse processo, o mundo ainda vai precisar de petróleo. E já que falamos em petróleo, você sabia que um pequeno grupo de empresas é responsável pela maior parte das emissões industriais de gases de efeito estufa. O Carbon Majors Report de 2017 mostrava que apenas 100 empresas respondiam por 71% dessas emissões desde 1988. Nossa. Estudos mais recentes apontam que esse número se concentrou ainda mais. 57 empresas são responsáveis por 80% das emissões globais de coeros desde o Acordo de Paris. Isso mesmo. O que nos leva à seguinte pergunta: será que o foco deveria ser reduzir a produção de petróleo de forma generalizada? Ou seria mais estratégico analisar quem está produzindo? Sim. E qual o impacto dessa produção? Entendi onde você quer chegar. Se a gente pensar na Petrobras, por exemplo, ela tem uma pegada de carbono relativamente baixa na extração de petróleo, especialmente no pré-sal. Aliás, você poderia explicar rapidamente aos nossos ouvintes o que é o pré-sal? Claro, o pré-sal é uma camada geológica, né? Muito profunda, localizada abaixo de uma espessa camada de sal no fundo do oceano. Certo. A extração de petróleo do pré-sal é mais complexa. E, mas a Petrobras desenvolveu tecnologias que permitem fazer isso de forma mais eficiente e com menor impacto ambiental. Interessante. Então, se a Petrobras consegue extrair petróleo com uma pegada de carbono menor, isso significa que, pelo menos durante esse período de transição, o petróleo brasileiro seria uma opção mais sustentável. Exatamente. Os campos de Búzios e Tupi, por exemplo, emitem cerca de 9 quilos de coeiros por barril de óleo, equivalente bem abaixo da média global de 17,6 quilos. Nossa. Para você ter uma ideia, a Petrobras reduziu suas emissões totais de coeiro em 41% entre 2015 e 2023, atingindo uma intensidade de emissões de 14,2 quilos de coeiros por barril, o que é melhor do que a média global de 18 quilos. É um dado impressionante. Mas pensando num contexto global, qual é a posição do Brasil no mercado de petróleo? O Brasil produz cerca de 3,6% do petróleo mundial. 3,6%. Os Estados Unidos são os líderes, seguidos pela Arábia Saudita e pela Rússia. Então, se estamos falando em reduzir a produção de petróleo para combater as mudanças climáticas, não faria mais sentido que os cortes viessem dos maiores produtores. E daqueles que têm uma pegada de carbono mais alta. Sem dúvida. Se o Brasil, que já produz petróleo de forma relativamente limpa, reduzir sua produção, a gente pode acabar importando petróleo de países com métodos mais poluentes, o que aumentaria as emissões globais. Seria um tiro no pé, né? Deixar de produzir o nosso petróleo com menor impacto ambiental para acabar dependendo de países que poluem mais. E nesse contexto todo surge a polêmica da exploração de petróleo na margem equatorial brasileira, especificamente na Foz do Amazonas. Exato. A exploração seria offshore, a cerca de 180 quilômetros da costa. Mas ainda assim a ideia gera muita preocupação, principalmente entre ambientalistas. Eles temem que a exploração cause danos irreversíveis à biodiversidade da região, que é extremamente rica. E sensível. Mas, por outro lado, a Petrobras argumenta que a geologia da área é favorável à exploração e que a empresa possui tecnologias para minimizar o impacto ambiental. É verdade. Estudos recentes indicam que a presença de recifes de corais na área pode ter sido superestimada em análises anteriores. Ou seja, pode ser que o risco à biodiversidade seja menor do que se imaginava inicialmente. Mas ainda é preciso ter cautela. E realizar mais estudos para ter certeza. Estudos mais aprofundados são essenciais, sem dúvida. Afinal, estamos falando de um dos ecossistemas mais importantes do planeta. Mas e se a exploração for conduzida de forma responsável, com tecnologias avançadas e medidas rigorosas de segurança, poderia ser uma forma do Brasil fortalecer sua independência energética? Com certeza. E essa independência energética pode gerar recursos para investimentos em áreas sociais e ambientais que são tão importantes para o país. Falando em investimentos, a gente não pode esquecer o impacto econômico da Petrobras. Em 2023, a empresa recolheu mais de 240 bilhões em impostos e participações governamentais. É dinheiro que vai para os cofres públicos e que ajuda a financiar programas sociais, infraestrutura e muitas outras áreas importantes. Sem dúvida. Esses recursos são fundamentais para o desenvolvimento do país. Além disso, a Petrobras investe diretamente em projetos sociais e ambientais,
Apoia iniciativas culturais e esportivas e patrocina atletas olímpicos e paralímpicos. A Petrobras também está presente em outros países, como Estados Unidos, México, Venezuela, Equador e Angola, e recentemente anunciou sua entrada no mercado sul-africano. Exatamente. A expertise da Petrobras, principalmente na exploração do pré-sal, pode ser compartilhada com outros países, contribuindo para uma produção de petróleo mais sustentável em escala global. E o que estamos vendo aqui é que a questão não se resume a simplesmente reduzir a produção de petróleo. É preciso ter uma visão estratégica, priorizando fontes de baixo impacto como o Brasil, enquanto o mundo busca alternativas mais limpas e sustentáveis. E nesse cenário, a Petrobras, com sua expertise e tecnologia, pode ser uma peça fundamental para a transição energética global. Mas ainda há muitos desafios pela frente, né? Encontrar o equilíbrio entre desenvolvimento econômico, justiça social e preservação ambiental não é uma tarefa fácil. Com certeza. Mas o Brasil tem a chance de ser protagonista nessa história, buscando soluções inovadoras e mostrando que é possível conciliar o crescimento econômico com a sustentabilidade. Se mencionou que a Petrobras tem conseguido reduzir as emissões, especialmente na exploração do pré-sal. Mas alguns críticos argumentam que qualquer exploração de petróleo, por mais limpa que seja, ainda contribui para as mudanças climáticas. Como você responde a isso? É importante a gente lembrar que a transição energética é um processo. A gente ainda não tem alternativas renováveis em escala suficiente para substituir completamente os combustíveis fósseis. Certo. Então, durante essa fase de transição, faz sentido priorizar o petróleo que tem menor impacto ambiental. Ou seja, o petróleo brasileiro extraído com tecnologias mais avançadas e com menor emissão de carbono poderia ser uma alternativa mais sustentável do que o petróleo produzido em outros países com métodos mais antigos e poluentes. Exatamente. E nesse contexto, a expertise da Petrobras na exploração do pré-sal pode ser um diferencial importante. Mas a exploração do pré-sal também gera controvérsias, né? Principalmente em relação à possibilidade de acidentes e vazamentos de petróleo. Como garantir que a exploração seja feita de forma segura, minimizando os riscos para o meio ambiente? A Petrobras tem investido bastante em tecnologias de ponta para garantir a segurança das operações no pré-sal, né? Os sistemas de monitoramento são rigorosos e a empresa segue normas internacionais de segurança. E em relação aos investimentos sociais da Petrobras, alguns críticos apontam que a empresa deveria fazer mais, especialmente em áreas como educação e saúde. O que você acha? A Petrobras já investe em projetos sociais e ambientais em diversas áreas, incluindo educação e saúde, mas eu concordo que sempre há espaço para fazer mais, né? A empresa tem um papel importante a desempenhar no desenvolvimento social do país. E voltando à questão da exploração de petróleo na foz do Amazonas, você mencionou que estudos recentes indicam que o risco para os recifes de corais pode ser menor do que se imaginava. Mas ainda há muita incerteza e muitos ambientalistas se opõem à exploração na região, como encontrar um ponto de equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e a preservação ambiental nesse caso. É preciso ter um debate amplo e transparente com a participação de todos os atores envolvidos. Governo Petrobras, comunidade científica, ambientalistas e a sociedade civil. É fundamental que a decisão sobre a exploração na foz do Amazonas seja tomada com base em dados científicos sólidos e levando em consideração todos os aspectos da questão, ambiental, social e econômico. Com certeza. E é importante ter em mente que a preservação da Amazônia é uma prioridade absoluta para o Brasil e para o mundo. E a gente sabe que a Amazônia é fundamental para o equilíbrio climático do planeta. Exatamente. A floresta amazônica atua como um grande sumidouro de carbono, né? Sim. Absorvendo poeiras da atmosfera e ajudando a regular o clima global. Então, qualquer atividade que possa colocar em risco a floresta precisa ser analisada com muito cuidado. Sem dúvida. E nesse contexto, a Petrobras precisa demonstrar que a exploração de petróleo na foz do Amazonas pode ser feita de forma segura e sustentável, minimizando os impactos para o meio ambiente e para as comunidades locais. E a empresa também precisa ser transparente em relação aos seus planos e ações, mantendo a sociedade informada sobre todos os aspectos da exploração. A transparência é fundamental para construir confiança e garantir que a exploração de petróleo seja feita de forma responsável. É fundamental que a gente se informe, se posicione e cobre dos nossos líderes de decisões que garantam um futuro mais sustentável para o Brasil. Com certeza. O futuro do planeta está em jogo e todos nós temos um papel a desempenhar na construção de um modelo de desenvolvimento mais justo e sustentável para todos. E um dos pontos que mais me chama a atenção nesse debate é a necessidade de a gente olhar para a questão de forma estratégica, né? A gente não pode simplesmente demonizar a produção de petróleo como se fosse a única vilã da história. É verdade. A gente precisa ter uma visão mais ampla, né? Considerando o contexto global e o impacto real das diferentes fontes de energia. E nesse sentido, a Petrobras, com sua expertise e tecnologia, pode ser um agente de transformação impulsionando uma produção de petróleo mais limpa e eficiente. Com certeza. A Petrobras tem a oportunidade de se tornar uma referência mundial em sustentabilidade no setor de petróleo e gás. E essa liderança pode se manifestar de várias formas. Desde a redução das emissões de carbono nas suas operações,
até o investimento em pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias. Sem dúvida. E também no compartilhamento de conhecimento e expertise com outros países, ajudando a elevar os padrões de sustentabilidade da indústria petrolífera global. Mas para que a Petrobras possa realmente assumir esse papel de protagonista na transição energética, é fundamental que haja um compromisso genuíno com a sustentabilidade, né? Que vá além do discurso e se traduza em ações concretas. Concordo plenamente. É preciso que a sustentabilidade esteja no centro da estratégia da empresa, guiando todas as suas decisões e investimentos. E a sociedade também tem um papel fundamental nesse processo, né? Cobrando transparência, responsabilidade e ações efetivas da Petrobras. A participação da sociedade civil é essencial para garantir que a transição energética seja justa, democrática e que beneficie a todos. E falando em benefícios para todos, a gente não pode esquecer o impacto social da Petrobras, né? A empresa gera empregos, renda, investe em projetos sociais e contribui de forma significativa para os cofres públicos. É preciso garantir que a transição energética não prejudique esses avanços sociais. Com certeza, a transição energética precisa ser justa e inclusiva, gerando oportunidades para todos e promovendo o desenvolvimento social e econômico do país. Então, o que a gente pode concluir dessa conversa é que a questão da Petrobras e da transição energética é complexa, né? E exige uma análise cuidadosa de todos os fatores envolvidos. Não existem soluções fáceis ou respostas prontas. Exato. O que a gente precisa é de um debate amplo, transparente e democrático com a participação de todos os atores para que a gente possa encontrar o caminho para um futuro mais sustentável e próspero para o Brasil. E para quem está nos acompanhando, fica o convite para continuar a conversa nas redes sociais do Povcast. Queremos ouvir a sua opinião sobre a Petrobras, a transição energética e o futuro do Brasil. Participe do debate, sua voz é fundamental para a gente construir um futuro mais justo e sustentável para todos. Lembrando que o Povcast vai ao ar de segunda a sexta, às 9 da manhã e às 6 da tarde, e aos sábados, ao meio-dia. Exatamente. A gente se encontra na próxima. Um abraço a todos e até lá. Um abraço!